Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus nessa tarde. Meus irmãos, mais uma vez eu venho trazer uma palavra que cura para a sua vida. A palavra de hoje que nós vamos meditar se encontra em Isaías, onde se tem o título Os Sofrimentos do Messias. Isaías 43, eu te convido você nessa tarde, já caindo ao anoitecer, para nós meditarmos nessa palavra do Senhor. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem lhe se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que nós desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com essa palavra poderosa, vem logo nos perguntando, fazer uma pergunta que podemos nós fazer para nós mesmos. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito a que os outros profetas iam anunciando há muito tempo antes da chegada de Jesus? Deus levantou muitos profetas para falar para o povo. Mas fala, quem deu crédito? Quem ouviu? Quem se manifestou? O nome do Senhor era proclamado. Antes dele vir, era pregoado o que iria acontecer. Que Deus, apesar das nossas transgressões e maus caminhos que aqueles homens tomaram, Deus ainda tem uma promessa de salvação para o povo e para a humanidade. Os profetas anunciavam uma nova esperança para este mundo, para aquele povo. E não é diferente na nossa vida hoje. Mas aquele povo não davam crédito aos profetas de Deus. Fala que eles eram homens desprezados. Eles eram homens, muitas das vezes, irmãos, maltratados. Por falar essa palavra, por pregoar essa palavra, que era uma palavra de vida eterna, de amor, de compaixão, de Deus com o homem. Mas que muitos não quiseram aceitar essa palavra. E muitos desses profetas chegam, nós sabemos que eram maltratados, que eram feridos, que eram zombados, que foram mortos, meus irmãos, que foram feitos cativos por essa palavra. Homens egoístas, meus irmãos, que não aceitavam essa palavra, que muitas das vezes não aceitavam que viria um chamado Messias, que seria maior sobre todos que existiram, sobre todos os profetas, sobre todos os governos, sobre todos os reinos e impérios que podia ser. Então por isso, meus irmãos, que se levantaram de várias formas, para que isso não viesse se concretizar,
para que as promessas não vieram concretizar na vida dos profetas. Não é assim hoje nos nossos dias. Também muitos levantam muitas coisas, muitas falsas profecias contra as nossas vidas, que queremos pregoar, levar o evangelho de Deus. Muitos também não aceitam e muitas das vezes tentam impedir que cumpra as promessas. Mas, meus irmãos, se Deus tem promessa e Deus fez uma promessa para o povo, o homem não poderia impedir a promessa, a vinda do Filho de Deus, os santos do santo, meus irmãos. E ele fala que quando ele veio, meus irmãos, para aqueles que nós que eram como terra seca, meus irmãos, que fala que nós era assim, e ali sua morte, seu sofrimento naquela cruz, ele trouxe uma nova esperança, ele trouxe um renovo. Apesar da sua aparência falar, ele não tinha formosura naquela cruz. Ele não fala com a Bíblia que ele não tinha boa aparência, para que nós viéssemos desejá-lo. Aqueles que olharam para ele com esses olhos do mundo não viram nada nele. Não viram nada nele. Ele era desprezado entre os homens. Mas fala que naquela cruz, meus irmãos, ele carregou as nossas dores. Ele carregou nossas enfermidades sobre si. Ele levou sobre si. E ele foi ferido pelas nossas iniquidades e por causa das nossas transgressões. Ele foi oprimido, ele foi moído, fala naquela cruz, pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado do povo. Todos nós andávamos desorientados, desviando do caminho do Senhor. Meus irmãos, mas Jesus passou por tudo isso, por mim e por você. Eu venho falar do grande sofrimento que ele teve, que ele levou sobre si, para que se cumprisse a promessa. E fala que ele, como ovelha, ele foi levado. E fala que da sua boca não saiu nada. Ele foi como uma ovelha pura ao matadouro, sem pronunciar nada, sem falar, meus irmãos. E hoje não é diferente. Passamos também por muitas opressões dos juízos dessa terra, do povo, no trabalho, na família. Mas, meus irmãos, é preciso, não sabemos, passar por essas aflições como Jesus passou. Muitas das vezes nós não sabemos passar pelos momentos de aflições e passamos reclamando, praguejando, reclamando que aquilo que nós quisemos para nossas vidas não foi feito. Nós não deixamos essa palavra entrar, porque apesar de ele ser santo, meus irmãos, apesar de ter levado ele sendo condenado, sem nenhum pecado nele houver, ele sendo santo, filho de Deus, nada a dever, ele nos mostra, meus irmãos, como nós devemos passar pelos momentos difíceis, pelas provas dos nossos dia a dia. Quando nós fomos atingidos, lembre-se que o tamanho da dor que ele levou, ele pagou o maior preço que nós tivemos que pagar, por mim e por você, para que trouxéssemos hoje a salvação, a garantia. E ali como Jesus cumpriu o seu propósito, cumpriu o seu trabalho, aquilo que foi designado para ele, a Bíblia fala que o Senhor agradou.
meus irmãos. Porque Ele fez aquilo que era a vontade do Senhor. E o Senhor também precisa ver os nossos bons frutos, para que o Senhor fique satisfeito, para que a nossa alma também venha se agradar no Senhor e o Senhor conosco. Frutos dos conhecimentos e da justiça, meus irmãos. Nós devemos apresentar. E quando Jesus ali derramou seu sangue, puro carmesim, como nos lembramos do cordeiro, lembramos de ofertas, que hoje você pode oferecer a melhor oferta ao Senhor, da adoração, do louvor, falar com Deus, abrir o coração para o Senhor e confessar com o Senhor uma nova vida na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Então não esqueça do grande sacrifício, o grande amor que o Senhor fez por mim e por você, para que você hoje estivesse aqui. Não deixe que essas transgressões, opressões ou desprezos deixem você no meio do caminho, te impeça de cumprir o propósito que o Senhor te entregou na sua vida. Em nome de Jesus, meus irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nessa tarde estamos nós aqui. Senhor, eu te agradeço pela essa rica, poderosa palavra que o Senhor nos deu. Continua abençoando o teu povo, meu Pai. Meu Pai amado, que esse povo, meu Pai, dessa geração, venha lembrar a palavra, Senhor, do que os seus profetas de hoje estão dizendo, de hoje que estão pregando, Senhor. Que eles, meu Pai amado, possam lembrar das promessas do Senhor, meu Pai amado, e possam manifestar a glória e a graça do Senhor nas suas vidas, Senhor. Que eles venham, meu Pai, reconhecer, meu Pai amado, a sua grandeza, o seu poder, meu Pai amado. Eu entrego cada vida nas tuas mãos, em nome de Jesus.